E chegamos ao quinto episódio dessa quarta temporada de Invencível. E que episódio foi esse, hein? Tivemos muitas coisas acontecendo. Uma grande batalha já no início da Guerra Viltrumita. E também muitas alterações bem interessantes envolvendo a Debbie. E no vídeo de hoje vamos analisar por completo o episódio 5 dessa temporada. Eu falei para vocês se prepararem porque essa guerra seria coisa de maluco. E já no primeiro episódio do início desse arco aqui da guerra, a gente já tem coisas realmente insanas acontecendo. Esse daqui foi, até o momento, o melhor episódio disparado dessa temporada. E eu acho que podemos dividir o episódio em duas partes. A primeira, que teve várias alterações significativas no que envolve a adaptação das HQs, principalmente envolvendo a Debbie e a Tech Jacket. E a segunda parte, que é mais a parte da luta. E essa sim é basicamente como acontece nas HQs no início do arco Guerra Viltrumita. E o que eu posso dizer pra vocês é que eu gostei pra caramba dessas alterações. Semana passada a gente discutiu, sobre como que seria difícil a decisão de fazer mais fiel os quadrinhos ou realmente mudar um pouco o que acontece nos quadrinhos em relação à parte da história da Debbie. Porque nos quadrinhos tem toda uma coisa que vai acontecer e eu não sei se isso seria compatível com o que a animação fez envolvendo a Debbie. Isso poderia jogar no lixo todas as alterações para fazer a Debbie uma personagem bem mais relacionável e complexa. Essa versão da Debbie talvez seja impossível que realmente reate com o Nolan, especialmente depois de tudo que ela passou e das adições que o desenho fez. E todas essas alterações, eu realmente fiquei muito contente e, na minha opinião, realmente deixa esses personagens mais complexos, até torna a experiência de ver essa história diferente para quem lê o quadrinho, e realmente mostra que o Invencível não tem medo de alterar o material base quando necessário, especialmente em alguns pontos que dá para melhorar. Porque a gente não vai fingir aqui e dizer que o quadrinho é a melhor coisa de todos os tempos. Porque não é, tem seus defeitos, tem seus acertos, e essa é uma dúvida que eu tinha desde pelo menos a segunda temporada. Porque realmente a redenção do Nolan, para mim, é uma parada muito difícil de fazer, e eu não sei o quanto que na versão do quadrinho eles realmente mostram a dificuldade que é ter esse tipo de redenção. Enquanto que na animação, eles estão levando em consideração todas as pessoas envolvidas. Tanto a questão da personalidade até talvez um pouco egoísta do Nolan, de querer voltar com a sua esposa, mas também, principalmente, toda a dor que a Debbie sentiu, e não só o que ela sentiu, mas o que ela sabe que o Nolan fez, não só com a sua família, mas também toda a população de Chicago, e os heróis que ele matou também. Por isso que eu acho que essas alterações elas são bem definitivas e elas indicam que, no futuro, o que acontece no quadrinho envolvendo os dois não vai acontecer. Pelo menos é isso que eu interpreto nesse momento na história. E olha como isso é difícil, Você alterar uma coisa tão importante no quadrinho e ao mesmo tempo não ser criticado com isso, É você reconhecer os seus pontos fracos e onde você pode melhorar. E a série do Invencível tem essa qualidade desde a primeira temporada. O episódio começa com uma pequena troca de diálogos entre Eve e Allen. Essa parte aqui não tá nos quadrinhos, caso você esteja curioso. O Nolan explica pro Mark o segredo do Império Viltrumita e por que eles precisam tanto de sua ajuda na guerra que está por vir. Todo esse diálogo aqui também não tá nos quadrinhos. A conversa acontece fora de tela. E quando vemos o Mark novamente na HQ, ele já está convicto em ajudar o Nolan. Aqui a animação envolve uma certa troca de diálogos, especialmente para convencer o Mark de que o Nolan não está mentindo. A outra coisa que eles mudaram bastante é a questão da expectativa do Nolan de ter sido recebido um pouco melhor, não só pela Debbie, mas também pelos seus amigos. Nesse ponto vai ter uma cena completamente nova envolvendo o Art. E tudo isso eu vejo como um grande acréscimo, super bem-vindo. Especialmente porque o Nolan, como vimos naquela cena da fuga da prisão, nutria sim uma esperança de que a Debbie o recebesse de braços abertos. E agora ele vai perceber que não é só a Debbie que não quer ele, e sim os seus amigos. E ainda vai ter todo um significado dessa conversa ser com o Art, porque nas HQs o Art confia mais no Nolan, e nessa adaptação eles foram para um caminho completamente oposto. Agora o Nolan percebe que não é só a Debbie que não quer ele, e sim os seus amigos. O Nolan pede para conversar com a Debbie, o que na HQ só realmente acontece no segundo dia, quando ele muda de ideia em ver a Debbie. O Mark é contra, mas
não tem muito o que ele possa fazer aqui. E é então que a gente chega no que eu acho que é o momento mais importante da temporada, justamente pela questão do ponto de ruptura, que é essa conversa do Nolan com a Debbie. O Nolan despeja uma desculpa quase sem fim, acreditando que talvez eles possam ficar juntos novamente. Como se só a desculpa fosse o suficiente. E durante todo esse tempo, a Debbie fica quieta. É uma cena bem tensa, na verdade. E é realmente muito difícil ficar do lado do Nolan. Porque, bem, a gente sabe o que ele fez. É realmente imperdoável. E ainda assim, ele tá fazendo o que pode. Talvez de uma forma egoísta, mas também não dá pra dizer que ele não tá sendo sincero. A questão toda é que às vezes não basta você só ser sincero no seu pedido de desculpas, porque tem coisas que não dá pra retomar. E isso faz parte da vida, isso acontece o tempo todo. E é mais interessante você abordar no desenho desse jeito, justamente por ser mais complexo, por você entender melhor que tem muitos sentimentos em jogo aqui, não é só o pedido de desculpas. Até porque, na HQ, o pedido de desculpas do Nolan não entra assim tanto em detalhe do que ele causou, do mal que ele fez às outras famílias, é apenas um pedido de desculpas. No desenho, o pedido de desculpas dele realmente envolve mais coisas, e mesmo assim, não é o suficiente para Debbie perdoar. Aqui entra um tópico que eu lembro que a gente falava lá na segunda temporada. É possível redimir o Nolan? Porque redenção é um dos tópicos que a HQ do Invencível trata. Esse arco de redenção do Nolan faz parte da HQ. Então não é algo que você pode abrir mão e só dizer que ele não pode ser perdoado, porque isso vai contra a ideia da HQ, sabe? Mas isso também não significa que quando ele voltar pra Terra, o roteirista magicalmente vai fazer o Paul desaparecer e a Debbie ficar com o Nolan. Parece que ele tá sendo premiado por voltar à Terra. E ele, de fato, não tá sofrendo as consequências por tudo que ele fez. Existe uma nuance, não é só preto no branco, não é perdoar ou não perdoar. E o desenho, desde a segunda temporada, tá tentando reconhecer isso. Desde aquela cena lá que o Nolan fica olhando o espaço e a Debbie na Terra vê a lápide do Nolan. Pô, aqui nesse diálogo eles falam da alienígena que ele ficou e teve um filho. Não é só a questão dele ter matado as pessoas, também ele traiu a esposa dele. E aí ele simplesmente, quando volta pra Terra, só porque ele tá com saudade, ele espera que a Debbie vai voltar com ele? Não é assim, né? E o desenho tá fazendo esse esforço pra mostrar mais a complexidade que é uma situação como essa. E o que acontece nas HQs também é uma coisa que eu também nunca comprei direito, como que acontece, por que que acontece isso, e o que vai acontecer depois. E eu espero que não aconteça na animação. Toda a desculpa do Nolan acaba sendo inútil. A Debbie finalmente fala que não há perdão pro que ele fez. Tem até um momento que ela dá um soco no Nolan, mas acaba quebrando a mão. O que me lembrou aquela cena da HQ do Batman e Robin, quando o Batman dá um soco no Superman, né? E toda essa parte aqui não acontece nas HQs. Na verdade, os dois sim têm um diálogo, mas é muito rápido e não entra em detalhes. E o desfecho da conversa não é assim tão diferente, porque na HQ, nesse primeiro momento, ela segue braba com o Nolan. Só que na animação, realmente, o peso é muito maior e tem todo um cuidado para tentar mostrar a decepção da Debbie também. Algo que na HQ é basicamente uma página e bora pra guerra. É o que a gente comentou na semana passada. Quando a HQ do Invencível saiu, sim, era uma HQ que conseguia vender bem, comparado a outros títulos da Image Comics, muito por causa do sucesso do Walking Dead, mas só porque vendia bem, isso não significava que não tinha nenhum risco da HQ ser cancelada. Existia uma percepção que você tinha que, todo momento na HQ, ficar dando novas sagas, novos eventos, novas lutas. E a consequência disso é que não tinha tanto tempo para investir nos relacionamentos pessoais, da família e da Eve, por exemplo. E além disso, o próprio Robert Kirkman já deu várias entrevistas dizendo que ele se arrepende do jeito que ele escreveu algumas personagens femininas nessa época. E é por isso também que ele tenta modificar elas agora que ele está revisitando a série como showrunner. É o que ele disse que é um segundo draft da história, um aprimoramento da história original, não tentando cometer alguns erros que ele cometeu lá atrás. Finalmente, Debbie manda o Nolan embora. E esse, com certeza, é um desfecho que o Nolan não estava esperando. Na cabeça dele, ele ia chegar, ia pedir desculpas, e ela ia abraçar, e eles iam se beijar, sabe? E quando ele viu que não ia ser desse jeito, ele não tinha mais outra opção a não ser ir embora. O que lembra um pouco o que ele fez na primeira temporada, né? Que ele também saiu da Terra, ele fugiu dali da situação. Bem, agora falando do Allen, ele vai atrás da Tech Jacket. Na versão da animação, Tech Jacket é uma mulher chamada Zoe Thompson. Na HQ, Tech Jacket é um garoto que visualmente lembra bastante o Mark, e que se chama Zack. Eu vi uma teoria no Twitter de que eles mudaram o Tech Jacket para ser uma mulher, justamente porque esse Zack aí, quando tá sem armadura,
ele é muito parecido com o Mark. Pô, se você colocar um do lado do outro, eles são basicamente iguais. E nessa perspectiva, a mudança faz muito sentido. E também porque já deu pra ver que vai ter uma alteração um pouco na personagem. Teve um climinha ali entre o Oliver e a Zoe, né? Não sei, posso estar meio maluco, mas talvez eles invistam nesse relacionamento, que é algo que não acontece nas HQs. E o Tacked Jacket é basicamente um besouro azul do universo do Invencível. Quando vemos ela nessa temporada, a Zoe está enfrentando um vilão chamado Medo Vivo. Em inglês, o nome dele é Walking Dread, o que claramente é uma inspiração à HQ do Robert Kirkman, Walking Dead. Toda essa luta do Tacked Jacket não acontece nas HQs. O máximo que a gente pode dizer aqui é uma aparição do Medo Vivo na edição 90, em que ele também está enrolado nos cabos elétricos. É bem provável que a inspiração para fazer essa cena tenha vindo dessa edição bem avançada da história. Não dá para nem mostrar direito o painel porque já é um grande spoiler. Depois que o Tacked Jacket derrota o vilão, o seu pai informa que Allen está no espaço querendo conversar com ela. Isso sim acontece nas HQs. Agora, essa parte para recrutar a Zoe é um tanto quanto diferente. Essa relação com o pai não é vista de forma tão detalhada assim no material original. E até, bem, faz mais sentido. Quer dizer, é a filha do cara que tá indo para uma guerra do outro lado do universo, né? Como que você não vai ter que dedicar pelo menos um minutinho para falar sobre isso? Mais tarde, Mark conversa com a sua mãe sobre como não tem outra opção e que precisa ir para essa guerra. E a Deb entende, mas ao mesmo tempo ela sente que os seus filhos estão sendo tirados dela por causa do Nolan. A única coisa que ela pede é uma última refeição em família. E a outra grande diferença é como o Oliver reage à presença do Nolan. Na HQ, no primeiro momento, ele também fica chateado que o seu pai não vai aparecer para visitar ele. Mas logo depois, o Nolan aparece na casa e vê o seu filho ali. E ele meio que acha isso o máximo. E, de novo, na animação, acaba sendo completamente diferente. O fato do Omni-Man não ter visitado o Oliver faz com que ele realmente fique magoado com o que aconteceu. E isso vai deixar um clima tenso entre os dois até o final do episódio, ali na nave. E nada disso acontece na HQ. A cena da refeição também é bem fofa e sem diálogos. É só uma pena que realmente é uma animação PowerPoint aqui, né? Aliás, esse episódio, em termos de qualidade de animação, é uma montanha-russa, né? Essa primeira parte realmente é como o resto da temporada, né? É medíocre no máximo. Só que aí, quando começa a luta do Mark com o Conquista, muda completamente. Realmente vai ter um upgrade lá no final do episódio, e é uma das lutas mais importantes da temporada. Eu consigo entender por que eles decidiram investir mais tempo do orçamento ou tempo de desenvolvimento para fazer essa cena aí. Enquanto isso, temos a cena que eu comentei do Nolan com o Art. Gostei bastante da cena. Primeiro porque é assim que o Nolan fica sabendo do Paul. E pelo jeito, a animação não vai dispensar o Paul como acontece nas HQs. E também pelo clima entre os dois. O Nolan quer forçar as coisas a voltar ao normal. Mas ele não consegue. Ele não pode forçar as pessoas. É como se ele estivesse um pouco frustrado pelo fato da Deb não ter dado atenção pra ele, e ele vai buscar atenção numa outra pessoa que é um amigo. Só que esse amigo também não tá muito afim de conversar com ele. E é só quando o Art fala que não vai fazer o uniforme de herói que o Nolan parece ter finalmente entendido a situação dele. Essa cena foi ótima. Claro que eu não sei exatamente o que a animação pretende fazer. Talvez a gente passe por um arco do Art pra ver o Nolan novamente como um grande amigo, mas eu prefiro do jeito que eles mostraram aqui. De que o Art tem medo do Nolan, tem medo de morrer porque contrariou o Nolan em não fazer o uniforme. Porque isso é bem mais factível. O cara matou uma cidade inteira. E entra, de novo, todo o contraste em relação ao HQ. Porque o Art na HQ confia muito mais no Nolan do que essa versão animada. Então, outra alteração do episódio que acabou sendo muito boa. A própria reação do Art após o Nolan sair diz tudo, né? Tem coisas que realmente não tem como perdoar. Ele vai ter sempre medo do Nolan. Depois tem uma pequena cena do Mark com a Eve, que também tem nas HQs. E finalmente acontece a despedida no dia seguinte. Essa parte também não acontece nas HQs. O pessoal vai embora da Terra sem nem dar um tchau pra mãe. Olha que diferença. E assim que eles chegam na nave Venture, temos outras grandes alterações. Principalmente por causa do climão na família. Mark e Oliver não conversam direito com o Nolan. Esse é outro grande acerto do roteiro do episódio. Cara, eu achei a piada ali do O, que não é de Oliver, muito boa. Não é exatamente uma piada, mas eu acabei rindo da cena, mas realmente é uma baita cena pra jogar na cara do Omni-Man, né? E na HQ não tem tempo pra nada disso, gente. Eles chegam na nave e, basicamente, na página seguinte, a nave é atacada pelos Viltrumitas. Os demais que não têm poderes conseguem fugir ao desaclopar a parte do disco. E claro, isso daqui é uma referência Star Trek, é bem óbvio que é uma referência Star Trek, mas esse negócio aqui de tirar o disco na nave
é algo que acontece também no Star Trek. Essa é a parte um pouco mais obscura, né? Você tem que ter visto alguns episódios de Star Trek para saber disso. A Venture consegue fugir, mas os nossos heróis ficam presos no espaço junto com 3 Viltrumitas. Temos aqui Conquista, Lucan e Cred. A formação é um pouco diferente na HQ, porque esse Cred é uma outra pessoa. Mas, basicamente, tudo que acontece na luta também vai acontecer na animação. Tem pequenas alterações. E em termos de risco, de stakes, cara, esse momento é muito bom. É muito bom. Pra quem já leu HQ, é legal porque, bem, você tá vendo animado e tudo, e é sempre uma outra experiência. Mas eu acho que pra quem não leu, pra quem não sabe o que tá acontecendo, essa é uma luta muito tensa. Porque, tipo, são 3 Viltrumitas e eles são muito poderosos. Você não sabe realmente o que vai acontecer. E Invencível é aquele desenho barra HQ que ele sempre pode quebrar a sua expectativa. Você acha que vai acontecer alguma coisa e aí ele vai lá e, sei lá, mata uma pessoa ou faz uma morte fake, mesmo que depois eles voltem atrás, isso acontece bastante no Invencível, é uma coisa fake, mas mesmo assim, o fator do choque, isso é muito bem colocado nos momentos chaves do desenho e da HQ. E por essas e outras que você entende por que a HQ do Invencível sempre continua vendendo mais a cada edição. Porque, pô, você dá um cliffhanger desse, como é que você não vai querer comprar a próxima edição, velho? Você vai. A única coisa ruim dessa parte aqui no espaço é que a luta não é tão bem animada. Ainda assim, é muito legal ver a luta. E assim como nas HQs, os Viltrumitas ganham reforços. Isso leva a luta para o planeta mais próximo. Mark tenta matar o Conquista, o sufocando. É exatamente nesse momento que a luta dá um level up de qualidade. Realmente, bem boa e acima da média da temporada. Essa parte que o Mark leva os socos enquanto segura o pescoço é muito bem animada. Deu pra sentir bem os golpes que ele leva. E sim, toda essa parte aqui de furar a barriga, que é extremamente violenta, também acontece nas HQs. E é visceral, né? Mas como é YouTube, eu não vou mostrar nada disso. Mas eu quero dizer que eu também gostei bastante dessa parte. E aqui sim, a qualidade da animação tá boa. Não é o suprassumo ainda, mas é um nível que eu acho aceitável. Enquanto isso, Allen e Tech Jacket conseguem se esconder na nave sem que ninguém perceba. É dito que a Zoe viu isso num filme. Eu acho que todo mundo entendeu essa referência, mas ela está se referindo a um filme do Star Wars. E toda essa parte também acontece nas HQs, mas a sequência de ação é algo que o desenho adicionou. De volta à luta, Mark consegue matar o Conquista depois de muito esforço. Só que isso tem um preço alto. Ele fica gravemente machucado e precisa de ajuda. Por sorte, Oliver e Nolan aparecem logo em seguida e ele ainda está vivo. Bem, eu não sei se isso é spoiler, né? Eu acho que não é spoiler, mas o Mark tá vivo. Ah, mas o intestino delgado dele tá do lado de fora. É, licença poética de super-herói, né? O cara vai pegar as suas entranhas e jogar pra dentro. Agora, altas expectativas pro episódio 6, porque na teoria eles vão adaptar a HQ de número 73. Tem 2 coisas muito importantes que acontecem nessa edição. E na última cena do episódio, Thaddeus diz que eles vão entrar em guerra. E eu tô curioso para ver como que eles vão, de fato, retratar essa guerra na animação, porque realmente nós temos essas 2 frentes. A parte da guerra, que envolve os personagens não tão importantes, e a parte da recuperação do Mark, que é até um tanto quanto demorada. Sinceramente, acho que pode levar um ep inteiro para ele se recuperar, porque realmente tem bastante coisa nessa edição. E agora, dando o veredito desse episódio, pra mim foi facilmente o melhor episódio da temporada. E eu acho que vai melhorar, tá, gente? Não vou dar nota 10 nem nada disso, porque tem coisas pra acontecer e coisas muito mais interessantes. Pra mim, isso aqui foi o aperitivo da Guerra Viltrumita. Tenho convicção que os episódios 7 e 8 vão ser completamente insanos. E até tô curioso pra ver se eles vão adaptar alguma coisa do pós-guerra nessa temporada. Talvez no último episódio. E, sinceramente, todas as alterações que eles fizeram foram pra melhor. Dão mais complexidade pros personagens. Gosto que o desenho afastou a possibilidade do Nolan voltar com a Debbie. Quer dizer, pelo menos por enquanto, né? Porque não dá pra saber o que eles vão fazer nas próximas temporadas. Mas eu apoio a decisão de fazer diferente. É claro que o Nolan vai ter algum tipo de redenção, isso faz parte do seu arco. O ponto todo é o quão fácil ele voltar pra sua vida antiga e as coisas voltarem ao normal, sabe? Isso que é ruim. Sinceramente, não acho plausível ele voltar desse jeito. E acredito que o Kirkman também pense mais ou menos dessa forma. E realmente fica a dúvida se eles vão fazer uma ruptura desse pedaço da história nas próximas temporadas. Ou quem sabe esse seja um daqueles momentos que vai ser uma ruptura total em relação à HQ. Isso daí eu já não acredito, tá? Até porque um dos grandes motivos do Invencível se dar tão bem, ter tanto sucesso, é porque é uma adaptação fiel da HQ. Duvido que eles iriam fazer uma coisa muito, muito diferente das HQs. Agora, essa parte aqui do Nolan com a Deb é uma das coisas que é bem diferente,
mas que eu vejo que dá pra mudar, e sem que tenha uma grande histeria porque eles mudaram, sabe? Pra mim, eles estão vendo os pontos fortes e os pontos fracos da HQ e tentando melhorar à medida do possível. Agora, pra nota do episódio, eu vou dar nota 8,5. Acho que é uma nota justa. Isso aqui foi Invencível na veia, um daqueles episódios que a galera fica lembrando por um bom tempo. Mas galera, é isso, essa foi a minha análise de hoje do episódio 5, sempre uma grande honra contar com vocês ao longo dessas semanas. Infelizmente só faltam 3 episódios, temporada de Invencível é uma parada que passa muito rápido, né? Mas estamos contentes também que a gente tá chegando nos episódios mais importantes, os 6, o 7 e o 8, e eu tenho certeza que nas próximas semanas a galera vai ficar ainda mais empolgada com Invencível. Aquele fator da terceira temporada de ir tendo boca a boca aos poucos, vai acontecer de novo, eu tenho certeza. Conheço Invencível. Mas enfim, galera, essa daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo do episódio 5 de Invencível. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!